Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aí por terem dado esse espaço. Eu sou João, sou coordenador do Sinasef. E, bom, sou coordenador do Sinasef, que é o sindicato que representa, né, os servidores do Instituto Federal. A ideia aqui um pouco, na verdade, essa manifestação, essa proposta que a gente está fazendo aqui foi tirada na nossa última Assembleia Geral, e um pouco é a gente trazer o que a gente tem pensado, o que a gente está refletindo sobre esse momento político, né? Em primeiro lugar, a ideia é repudiar a atitude que aconteceu aqui nesse Conselho há cerca de um mês, né, no dia 6 de setembro, que o representante do MEC ameaçou um dos conselheiros, que chamou o governo de golpista. Acho que a questão não é individualizar nada do que está acontecendo, mas mostrar que essa é uma atitude que não é uma atitude isolada e que esse governo, que na nossa opinião é um governo ilegítimo, ele tem buscado diversas formas, inclusive ameaças, para se legitimar através da força. E que, num espaço educacional, num espaço que prima pela democracia, pela liberdade de expressão, a gente não pode deixar passar batido esse tipo de atitude. A ideia aqui era se manifestar contrariamente a isso. Além disso, vocês sabem que nós estamos vivendo um momento muito delicado, com diversas medidas que colocam em risco a educação pública brasileira, entre elas a PEC 241, que congela o investimento nos próximos 20 anos, o que prejudica claramente a educação pública, inclusive a ampliação e manutenção da qualidade dos institutos federais. O projeto de lei Escola Sem Partido, que na prática é um projeto que impossibilita a democracia e a formação cidadã nas escolas. E agora, por último, essa medida provisória que querem enfiar goela abaixo, que modifica a estrutura do ensino médio. Eu não vou falar muitos detalhes sobre a medida, acho que o fundamental é que ela precariza o ensino médio, ela faz com que o ensino médio deixe de ser, na prática, uma parte da educação básica, no sentido que seja obrigatório, que seja voltada para a formação cidadã, e ela, na prática, também abre o caminho para a privatização do ensino médio. Eu gostaria de, para terminar, ler a nossa proposta de moção, que a gente traz aqui para vocês discutirem e aprovarem, né? O conteúdo dessa moção foi tirado na nossa Assembleia, então um pouco essa é a ideia. Vou ler aí, abre o debate. Moção contra as medidas de sucateamento da educação pública. Prezados conselheiros, vimos por meio dessa moção repudiar todas as medidas antidemocráticas desse governo em relação à educação pública e aos direitos básicos da população em geral. Governo este que entendemos como golpista por não respeitar o Estado de Direito e a lei máxima desse país. Repudiamos a inconstitucionalidade desse governo, típicas de regimes de estado de exceção. A PEC 241, a PL 257, que destruirá nossa educação e nossa saúde pública, e a lei da mordaça, que tem como objetivo proibir o professor de se manifestar política e ideologicamente na clara efetivação de mais um golpe dentro do golpe. Aliás, é isso que vivemos, golpes dentro do golpe. Ora, na tentativa de legitimar-se, mesmo que de forma ilegítima, o governo autoritário lança a mão da truculência e da violência simbólica. Na última reunião do Conselho Superior Consulp do EFSP, o representante do MEC ameaçou processar um dos conselheiros por ele ter expressado sua opinião sobre o governo Temer. Pensamos que esse tipo de atitude relembra os momentos de ditadura vividos no nosso país. Ressaltamos que um espaço educacional deve primar pela democracia, pela liberdade de expressão e pelo amplo debate. Nesse sentido, também repudiamos as recentes mudanças no ensino médio impostas pelo atual governo sem nenhum tipo de discussão com os trabalhadores da educação e com a sociedade em geral. Essas mudanças trazem terríveis consequências para o ensino médio e também para o ensino médio integrado oferecido pelos institutos federais.
As mudanças nas cargas horárias e a criação de 5 itinerários formativos resultam na negação de uma formação básica comum voltada para a cidadania, o que se reforça com a retirada da obrigatoriedade de diversas disciplinas como artes, educação física, sociologia e filosofia. O próprio ensino profissional técnico deixa de ser articulado com o ensino médio e passa a ser parte constituinte do mesmo, prejudicando a formação básica do aluno e afetando diretamente o caráter do ensino médio integrado oferecido pelos institutos federais. A permissão, por meio do notório saber, de que professores sem formação específica possam dar aulas, causa a precarização do trabalho docente e também do ensino. Por fim, a própria previsão da profissionalização como parte da formação básica e o incentivo das parcerias abrem o caminho para a privatização dessa etapa do ensino. É isso. Acho que essa é a proposta de texto, essa é a discussão que a gente gostaria de abrir e esperamos que o Conselho tome uma atitude diante da gravidade da situação que a gente está vivendo no país e que a gente possa deixar claro que o Instituto Federal São Paulo repudia essas mudanças que estão ocorrendo. É isso. Ok, conselheiros, todos esclarecidos, podemos colocar em votação a moção? Então, aqueles que aprovam a moção de repúdio apresentada pelo Sinasef, por favor, se manifestem. Quanto? 15. Contrários? Abstenções? 16 votos, está ok. Então, está aprovada a moção de repúdio.